podemos ver a nossa irmã junto conosco novamente, né? Irmãos, deixa eu só mostrar então. Olha aí, ó. Presente da igreja, né? Amém. Posso aposentar meu voto. Graças a Deus, irmãos. Muito obrigado pelo carinho. É um privilégio pastorear nessa igreja. É um privilégio meu e que o Senhor me use. A minha oração é que o Senhor me use para a edificação dessa igreja, enquanto houver fôlego no meu coração, na minha vida, que eu possa abençoar a igreja assim como os irmãos me abençoam. Quanta bênção eu vivi aqui. Eu só posso dizer que eu devo muito mais a essa igreja, né? Serviço do que eu tenho feito, e que a graça do Senhor me conceda para prestar esse serviço ao Senhor, mas ao serviço também aos irmãos, como a Bíblia nos manda a fazer. Irmãos, vamos meditar então na palavra de Deus em Gênesis 4. Você pode abrir sua Bíblia no primeiro livro da palavra de Deus, no capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo 12, ele vai dizer o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Até aqui, irmãos. Agora vem a parte pastoral, né? Então, nós temos agora, já recebi meu presente, então podemos agora ministrar a palavra, né? Brincadeira, irmãos, mas eu quero falar sobre o fruto da adoração, o fruto da verdadeira adoração. Existem algumas histórias bíblicas que elas são marcantes, outras misteriosas, né? Tem histórias aí que fica apavorado, isso está na Bíblia, nem sabia que estava, né? Então, coisas assim que assustam a gente às vezes, né? O que isso está na Bíblia, como Deus permitiu tais coisas, né? Ou olha aquilo que Deus mandou fazer, né? Que coisa estranha, para nós é muito estranho hoje ouvir certas coisas. Porém, eu acho que a história do início da humanidade é tudo isso. Ela é misteriosa, ela assusta, né? Ela é marcante,
E ela nos traz algo bem profundo. E quando eu penso na história de Caim e Abel, e Deus, né? Não sei por que a gente deixa fora Deus da história, porque a história não é só de Caim e Abel, é Caim, Abel e Deus. É esses três personagens que aparecem aqui. E eu vejo que nós precisamos cuidar como nós vamos apresentar o nosso coração ao Senhor. Quando eu penso nessa história de Caim e Abel. E a pergunta norteadora para nós meditarmos hoje, né, é: qual o fruto da adoração do meu coração que eu tenho apresentado ao Senhor? Qual que é o fruto que está no meu coração, o fruto de adoração que eu tenho apresentado ao Senhor de adoração? Eu tenho ido à igreja por causa da amizade, eu tenho apresentado uma adoração diária por causa que eu toco, que eu canto, porque eu sirvo em algum ministério. Por quê? Qual que é o fruto da minha adoração? O que a gente vê nesse episódio? É aqui que a gente vai basear o quanto é importante nós meditarmos sobre isso. Nós vemos dois irmãos, um pastor de ovelhas e outro que era um agricultor, né? Um lavrador. Os dois oferecem ao Senhor sacrifícios, os dois oferecem adoração ao Senhor, daquilo que eles faziam, daquilo que era a vida deles. Eles ofereceram. Porém, apenas o Senhor aceitou a oferta. Aí a gente pensa: poxa, por que Deus não aceitou dos dois, né? Olha o transtorno que deu para aquela família, né? Acabou numa desgraça a família de Adão e Eva, porque Deus não aceitou uma das adorações, uma das ofertas, né? E Adão e Eva, né? Quem sabe esse seja o primeiro caso de omissão paternal, né? Porque eles nem aparecem na história, né? Um irmão mata o outro e ele nem aparece na história. Mas isso é assunto para outra mensagem. Hoje nós vemos muitas frases no nosso contexto de igrejas do tipo de frases de inclusão gospel, né? Que a gente inclui pessoas, de aceitação, né? Essa é a palavra. Deus te aceita como você é, né? A gente propaga muito esse tipo de mensagem, né? Ou Jesus não olha para a aparência, né? Ele olha para o coração, não para a aparência das pessoas. Tudo isso tem um fundo de verdade, né? Mas não é totalmente assim, e nós precisamos meditar sobre isso. Ou aquela frase: o que importa é que ele está indo à igreja, né? O que importa é isso. Tem um porém sobre todas essas frases, e a gente precisa entender, porque normalmente essas frases elas surgem a partir de pessoas que querem manter algum hábito contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus o confrontou, e aí ele diz: não, eu posso fazer isso na minha vida, porque Jesus não olha a aparência, Jesus olha o coração, né? Então eu justifico eu continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. E isso a gente precisa pensar. E eu acho que o maior motivo de nós mantermos pecado na nossa vida, eles partem da motivação do nosso coração em fazer alguma coisa. E a Bíblia nos fala sobre motivação. Logicamente as pessoas passam por processos, né? Lógico que a gente não pode chegar e dizer: ó, você não pode, né? É assim, né? Se você não fizer isso, Deus vai te mandar para o inferno. Não é assim. As pessoas passam por processos, mas chega um momento em que o processo toma atitudes drásticas na nossa vida. A gente para de pecar, a gente para de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque chegou o momento de continuar um novo processo de santificação na nossa vida, que vai acontecer até a volta de Jesus.
E às vezes demora algum tempo para essas mudanças acontecer. Mas o problema é quando a pessoa passa anos dentro da igreja, depois de não sei quantos anos ela já conheceu Jesus, se converteu, e ela ainda justifica em manter algumas atitudes, né, que sabe que é contrário à palavra de Deus, é porque a pessoa ela não está olhando para Jesus como Senhor da vida dela. Ela está olhando para Jesus como Senhor de algumas partes, mas em outras partes da vida ela olha para Jesus como servo, aquele ajudador nas horas difíceis. E é assim que acontece de nós mantermos pecados nas nossas vidas. Tudo na vida de algumas pessoas parece mais obrigação do que uma verdadeira adoração a Jesus. Do tipo, eu tenho que ir ao culto, né? Então de vez em quando eu tenho que ir ao culto, porque senão eles vão me tirar do rol de membros lá. É mais uma obrigação, não é um desejo do coração. É isso que a gente precisa pensar. Então nós fazemos coisas para Deus, às vezes, né? Nós fazemos coisas para Deus apenas para poder cobrar Ele depois. Isso é um sentimento que é subjetivo, a gente nem percebe isso acontecendo, mas depois a gente está dizendo: ó Senhor, eu tenho sido fiel, uma oração, né? Eu tenho sido fiel, por que eu estou passando por isso, né? E normalmente surge essa frase quando a gente está numa situação assim meio apertada, né? Então a gente está passando por doença, está passando por tribulações, provas financeiras, seja isso, aí a gente cutuca Deus, né? Senhor, eu tenho sido fiel no dízimo, por que eu estou passando por isso, né? Então, eu creio que algumas vezes a gente precisa olhar para essa história de Caim e Abel, porque foi exatamente esse coração que Deus encontrou em Caim. Deus encontrou em Caim esse coração. O que nós vemos no texto original, do versículo 3, ali, no hebraico, né? Ele vai dizer o seguinte: depois de alguns dias, Caim trouxe dentre os frutos do solo. No original, fui dar uma pesquisada, é isso aí. Nessa versão aqui ele diz: Caim do fruto da terra, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui no original ele diz assim: Caim trouxe dentre os frutos da terra uma oferta. Deixa eu explicar. Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu ao Senhor, ok? Trazendo para a nossa linguagem, ele trouxe uma oferta de qualquer jeito. O que importa é que eu estou fazendo, é isso que estava no coração de Caim. O que importa é que eu estou ofertando. Era como, parece que Caim, a ideia do original parece que Caim estava atrasado para o culto ao Senhor e pegou umas frutas ali no meio da passada e foi oferecer. É assim. É isso que dá a entender o texto original. Agora no versículo 4, o que a gente vê de Abel? Abel, por sua vez, o texto já está dizendo que foi diferente, né? Por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Nós vemos aqui nesse versículo que Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura do rebanho. O interessante é que Deus não só diz que ele se agradou de Abel, mas também ele se agradou da sua oferta. Assim como diz que se desagradou de Abel e da sua oferta. Abel, ele não só escolheu a melhor coisa que ele tinha, as melhores ovelhas, né? As primeiras ovelhas,
para oferecer ao Senhor, como teve tempo de preparo. Ele preparou a gordura para oferecer ao Senhor. Então não era algo assim que foi de repente. Ele foi com o tempo preparando uma adoração ao Senhor, que era a adoração daquela época. Quantos de nós acabamos atropelando o tempo para poder servir ao Senhor? Viemos de algumas formas servir ao Senhor de forma atropelada, vamos dizer assim, de qualquer jeito. Quantas vezes nós oferecemos as sobras do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso amor, da nossa gratidão a Jesus? Quantas vezes? Eu lembro da história de Jesus olhando para uma viúva pobre que ia levar a oferta num gasofilácio lá do templo. Ele não chegou e disse: não, coitadinha dela, não, vou lá, vou devolver para ela e tal, tudo isso. Não, ele viu a essência do coração daquela viúva. Ele disse: todos esses ricos que estão dando um monte de dinheiro aqui, eles estão dando do que sobra. Mas aquela viúva, aquela senhora sofrida, ela está dando tudo que ela tem. O coração dela está sendo aceito diante do Senhor. A oferta de amor dela está sendo aceita. Não é o dinheiro que está sendo aceito, é o coração dela que estava sendo aceito. A adoração ao Senhor é um fruto daquilo que o Senhor já mudou no meu coração. E é isso que a gente precisa entender. O Senhor muda o nosso coração e a nossa adoração passa a ser uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Oferecer adoração ao Senhor não é um mero ritual. Quando a gente levanta as mãos, quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente fala de Jesus, não deve ser um ritual. Deve ser porque é um desejo profundo que você sente quando você pensa em Deus, quando você medita na grandeza de Deus, e a única coisa que você consegue fazer é prestar um culto ao Senhor. Isso é adoração verdadeira. Às vezes a gente pensa que Deus, Ele vai facilitar as coisas para nós, porque nós acostumamos com a dinâmica de igreja, e há algo muito diferente que a gente precisa aprender. Parece que Ele vai facilitar as coisas para nós, que somos tão pecadores e não conseguimos largar alguns vícios que temos, algumas coisas que nos prendem ainda ao mundo. Mas não é essa a realidade da palavra de Deus. Ele não diz que Ele vai facilitar as coisas, Ele diz que vai nos ajudar a vencer. É isso que Ele nos diz. E eu vi uma frase de um pregador, ele morreu, acho que foi esse ano ainda. Ele era um pregador muito conhecido, R.C. Sproul. Ele disse algo bem interessante. Bem interessante. Ele disse assim: existe uma coisa muito errada na frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Porque Deus não vai enviar o pecado ao inferno, mas vai enviar o pecador. Tem alguma coisa errada nessa frase. Deus ama o pecado, mas ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus não ama também o pecador. Ele ama aquele pecador que se arrepende. Ele vai mandar o pecador ao inferno. Ele ama a todos, porém há um decreto estabelecido sobre o pecador. Ele ama, mas mesmo que Ele ame, Ele vai mandar para o inferno. E nós precisamos entender a gravidade disso. De que fruto nós estamos produzindo na nossa adoração. A oferta de Caim desagradou a Deus. E não só a oferta,
O próprio Caim desagradou a Deus. É isso que nós lemos no texto. Deus se desagradou de Caim e da sua oferta. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver e avaliar se nós estamos prestando uma adoração do jeito que Caim estava. De qualquer jeito, se nós estamos indo na passada e pegando algumas coisas e oferecendo para o Senhor. E também avaliar se a nossa vida tem agradado ao Senhor. Não é só a nossa oferta, é se a nossa vida, a nossa maneira de viver está agradando ao Senhor. Mas como que a gente pode perceber se a nossa adoração diária tem sido aceita pelo Senhor? Pelo procedimento que nos afasta do pecado. Pelo procedimento que nos afasta do pecado. Se nós olharmos para o que aconteceu depois da rejeição de Caim no texto, nós veremos que o coração dele estava cheio de revolta, de rebeldia. Não havia um coração pronto a ser corrigido pelo Senhor. É só você ler a história. A atitude que nós temos ao sermos confrontados pelo Senhor demonstra o quanto a nossa adoração tem sido verdadeira. E Deus confronta da maneira exata que cada um de nós precisamos. Isso eu vejo na minha vida. Algum tempo atrás, não preciso falar o quê, mas eu sabia que eu estava errado em alguma coisa. Deus começou a me trazer palavras, mas qualquer conversa que eu tinha, né, eu lembrava daquilo. E de repente citava versículo, e daí falavam sobre aquele assunto. E eu disse, Deus está falando, né? E eu resistindo. E Deus me confrontava. E eu disse, Deus, tá bom. Entendi. Sou eu que estou errado. Então vamos consertar isso. E consertei. Deu um alívio. Aquele pensamento me atormentava todos os dias. De alguma maneira Deus dizia, é assim. E eu li a palavra, era aquilo que me levava. Então, vamos consertar. Consertei. E é isso que a gente precisa entender. Que a adoração verdadeira, ela vem de um coração que está submisso à vontade de Deus. O que Deus viu em Caim, no versículo 6, foi um coração que se deixou encher por uma ira que seria capaz de afastar Caim de Deus. Olha só o versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descalinha o teu semblante? Por que você está andando irado? Não foi uma ira passageira. Deus já tinha visto que aquela ira ia resultar na tragédia que resultou, que foi a morte do seu irmão. Então no versículo 7, Deus vem de novo e ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Deus estava dizendo o procedimento mal, esse procedimento mal, ele vai te levar a desejar mais e mais a cometer o pecado. Mas esse desejo de pecar pode ser dominado por você. É só você prestar atenção. E é bem interessante o que a frase eis que o pecado jaz à porta significa. Lá no texto original. A palavra jaz, ela dá uma ideia de descrever um animal pronto para dar o bote.
contar uma história, já devo ter contado. Em 2005 eu estava no Pará, na floresta amazônica, entre os ribeirinhos, fazendo o meu prático lá de missões. E nós tínhamos culto à noite, o pessoal lá faz isso, 6 horas da tarde, é escuridão total, não tem luz, água, não tem nada. E lá não tem estrada, tinha só as trilhazinhas, né? O maior perigo lá nem eram as onças, né? Sucuris do rio, jacaré, essas coisas não eram. Mas eram as cobras no meio do caminho, né? E o povo lá não estava nem aí, ele andava mesmo, fazia culto à noite, não queria fazer de manhã, fazia de manhã à noite. Eles gostavam dessa dinâmica. E teve uma noite em que choveu durante o dia e durante a noite a gente foi para o culto. E lá nós andávamos em trilha, daí era em fileirinha, né? E na volta do culto só vai o primeiro com uma lanterninha olhando no caminho, né? Na trilha. Aí de repente ele dá um grito lá da frente, eu estava mais para trás, lá no meio. E ele dá um grito lá na frente e olha a cobra, né? Era as jararaca lá que não tinha condição. Se você é picado, provavelmente você vai ter que contar com a misericórdia de Deus, porque só tinha ônibus no outro dia de manhã, né? Não tinha como sair de lá. Aí ele pega assim, aí uma mulher corajosa saiu lá do meio, pegou um pau lá e já matou, né? Aquela cobra, né? Ela com o bote preparado para o caminho, para a trilha, né? É assim que estava a cobra. Aí ela mata lá e volta, né? Quando o seu Valdé, né, que estava na frente, ele deu mais 3 passos, outra cobra, do mesmo jeito, com o bote virado para o caminho, né, enroladinho, com o bote virado para o caminho. Ele já estava ali meio na frente, estava com o pau, pegou e matou, o cobra jogou e a gente seguiu o caminho até a nossa casa lá. Assim como tinha uma cobra naquele caminho, né? A primeira, a gente vai lá e elimina aquela cobra, logo depois tinha outra. E eu comparo o pecado com esse jaz à porta. Parece que quando a gente mata um pecado na nossa vida, a gente acha, tá bom, venci. Mas a gente não sabe que no caminho ainda vai ter, logo depois, mais um pecado que jaz à porta para te pegar. O pecado ele sempre vai estar pronto para te pegar se você estiver distraído. E essa é a coisa mais importante que a gente precisa perceber na nossa caminhada cristã. Eu sempre falo do livro Peregrino, né? Se tu quer ver o filme é mais antigo, né? Mas o livro ele vai falar sobre essas dificuldades da vida cristã. Sempre você vai ser tentado a sair do caminho, sempre. E quando você sai desse caminho, do caminho que é Cristo, o pecado jaz à porta. Como um animal preparado para dar o bote, ele vai te dar o bote e ele vai aproveitar. Qualquer oportunidade que ele tiver, que você der, ele vai te pegar. Aprenda isso. O seu procedimento te levará até a porta onde o pecado está pronto para te dar um bote certeiro. A maneira que você vive vai te levar até esse lugar. Ou não. Se você leva uma vida de santificação, de busca do Senhor, o Senhor vai te proteger. A palavra de Deus vai te conduzir o caminho certo. Ela vai te avisar. Ele vai dizer assim, ó: se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito. Jesus chegou antes, Deus chegou antes para Caim e disse: olha, se você fizer, não é certo que você vai ser aceito. Mas o jeito que você estava oferecendo aquela oferta não era de Deus. Não tinha nada de adoração. Tinha uma falta de compromisso com a adoração. Existem coisas, irmãos, que parecem muito inocentes, parecem muito práticas, né? Que a gente
que muitos cristãos eles vão incluindo a sua vida cristã, que parece inocente, porém elas não condizem com a vida cristã, elas não condizem com um discípulo de Jesus Cristo, não combina com um adorador de Jesus, não combina. Irmãos, aqui eu não estou para apontar pecado, estou aqui para dizer: o pecado jaz à porta, o pecado jaz à porta. A Bíblia vai nos ensinar que nós podemos fazer de tudo, mas nem tudo convém para um discípulo de Jesus. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso coração. Não adianta levar até Deus uma adoração que não seja em espírito e em verdade. Se fizermos isso, seremos aceitos por Deus? Se Deus rejeitou Nadab e Abiú, se Deus rejeitou tantos personagens da Bíblia, por que a gente acha diferente que Deus não vai aceitar a nossa adoração, entre aspas, meia boca? O fato é o seguinte: se o fruto da tua adoração a Deus, não tem te afastado do pecado, é possível que a sua vida de adoração a Jesus está indo para o caminho de Caim. Está indo para o caminho de Caim. E logo, logo você vai se deparar com o pecado que está pronto para fazer duas coisas na tua vida. Preste atenção nisso, porque eu tenho visto isso nas igrejas hoje. O pecado que jaz à porta pode fazer duas coisas com a tua vida cristã, a tua vida espiritual: te tornar um religioso que pratica rituais com aparência de adoração, mas que o coração não consegue se afastar do pecado. Isso é a religiosidade. Você faz coisas aparentemente cristãs, aparentemente de um discípulo, mas o coração não consegue se afastar do pecado. Ou o pecado vai fazer com que você se retire da presença de Deus, como Caim fez. Versículo 16 diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim da presença de Deus. É isso que acontece quando você adora de forma, ou da forma que Caim adorou. Ou você vira um religioso, ou você se afasta de Deus. E você deve perceber esse esfriamento, esse afastar-se do Senhor. Você deve perceber se o teu coração está se tornando mais religioso do que um verdadeiro adorador que é quebrantado, que se rende ao Senhor e que realmente está reconhecendo as suas falhas diante de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo muita discussão hoje nas redes sociais e a gente acompanha alguns sites que são evangélicos, e que pregam a palavra de Deus mesmo, mas eu vejo umas discussões tão tolas, porque dentro das igrejas, em alguns comentários, parece que a gente fica tentando justificar algumas coisas na nossa vida. Eu pergunto, desde quando o Evangelho se resumiu em discutir sobre se pode beber bebida alcoólica ou não, se pode fazer isso ou se não pode fazer? Parece que as discussões estão tudo girando em cima disso. O Evangelho não tem nada a ver com isso, não é pode, não pode. O Evangelho é vida. É a vida de Deus, do próprio Deus que desceu do céu e quis mostrar um caminho mais elevado para a humanidade. É sobre isso que a gente tem que falar.
Sabe, eu não fico discutindo pode ou não pode. Eu vou dizer assim, tem um caminho melhor. Tem algo muito profundo que Deus quer que a gente viva. O Evangelho fala a respeito de uma vida que agrade a Deus, de como nós podemos viver adorando Ele em espírito e em verdade. Se Deus está procurando, Jesus falou, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, para que a gente está perdendo tempo? Por que a gente não está dedicando o nosso tempo para pensar sobre como adorar a Deus em espírito e em verdade? É disso que a gente precisa. Chega de discutir assuntos que causam divisões, inclusive. A gente fere o nosso irmão por causa de discussões assim. E não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é dar palavras que edificam, que mostrem Jesus como Senhor da nossa vida. E eu quero encerrar com um conselho da palavra de Deus, de Hebreus 12, 1 e 2, que diz o seguinte. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse é o nosso desafio. Chega de discutir assuntos que não vão edificar o nosso coração e a igreja de Jesus. Que nós possamos fazer isso, desembaraçar-nos daquilo que está pesando a igreja, que está pesando na nossa corrida até uma vida de santificação, de adoração verdadeira ao Senhor. Que nós possamos nos desvincular do pecado que está colado em nós, está ali, jaz à porta, tentando dar o bote. Que a gente possa tirar isso do nosso meio e aí começar a correr uma carreira que está proposta pelo Evangelho de Jesus. Leia o Evangelho, leia o Sermão do Monte, veja a essência daquilo que Jesus pregou. E aí você vai lembrar de coisas profundas que Deus já ministrou no teu coração, mas que hoje os tempos difíceis estão tentando tirar da sua mente, da sua caminhada e daquilo que o Senhor tem ministrado na tua vida. Então chega de ficar correndo ou carregando um fruto de adoração que não é agradável ao Senhor. Pense sobre a sua vida e que a principal coisa seja você correr essa corrida proposta olhando somente para Cristo. Ele é o autor e consumador da tua fé. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos estar orando. Deus deseja que o seu povo, a sua igreja, ela mesma perceba qual é esse caminho que ela está trilhando. E ela não percebe esse caminho se ela não estiver buscando na palavra de Deus qual é o procedimento que vai agradar a Deus. Nós precisamos tomar atitudes de homens e mulheres de Deus que reconhecem as suas falhas, porque Davi é um bom exemplo para nós. Ficou estagnado no pecado enquanto ele não foi confrontado pela palavra de Deus. Que essa mensagem, essa palavra possa ser um confronto no teu coração, no meu coração, para vivermos uma vida que agrade a Deus. O coração de Davi, quando ouviu a repreensão do Senhor, quando ouviu que estava fora do caminho, disse o seguinte: eu pequei contra o Senhor. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus.
Não porque ele se manteve sem pecado, pelo contrário, pecou mais do que muitos aqui, pecou feio, se não todos nós. Mas Deus olhou para o coração dele e disse: Davi é um homem segundo o meu coração, porque ele reconheceu que a caminhada dele estava longe daquilo que eu queria, e ele voltou. Ele reconheceu que a adoração que ele estava prestando era de Caim, mas o coração dele queria ainda uma adoração de Abel. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Pai, te engrandecer, porque o Senhor nos revela na Tua Palavra que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Tudo que vivemos, tudo que somos, Pai, no dia a dia demonstra que aquilo que nós cremos de verdade, Pai. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, porque em muitos momentos, de segunda a sexta, de segunda a sábado, nós nem lembramos que pertencemos a um Deus que nos chama todos os dias para ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que guarde essa igreja, Pai. Essa igreja tem sido maravilhosa, Pai, porque ela tem reconhecido que andar com o Senhor é algo sério, é algo que é um desejo do nosso coração. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra não vá como um confronto, Senhor, que provoque ira, como provocou a ira de Caim, mas que vá, Senhor, como um confronto, Senhor, que vai gerar um quebrantamento, Senhor, para que as pessoas entendam que a vida com Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa, qualquer discussão. Que dessa palavra, que haja coração, Senhor, rendido ao Senhor, coração, Senhor, que olha para dentro de si e diz: eu preciso disso, eu preciso de algo mais profundo em Deus, então eu vou deixar as outras coisas de lado. Senhor, ajude a Tua igreja a permanecer firme nessa caminhada, Pai. Que longe de nós fique o pecado, fique bem longe, porque nós sabemos que ele já, Senhor, acorda para nos derrubar, para dominar o nosso coração. Mas em Cristo nós venceremos, Senhor, toda a batalha, todo levante do inimigo para derrubar, Senhor, as nossas vidas. Tudo porque Jesus já nos mostrou um novo caminho, um caminho de adoração em espírito e em verdade. Nos conduz, Senhor, pela Tua Palavra ao lugar de adoração onde o Senhor é a coisa mais importante, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos planos, e que em tudo isso vejamos, Senhor, a Tua glória sendo derramada sobre a Tua igreja, para que, Senhor, essa cidade veja que é possível sim nós vivemos vida plena, Senhor, longe do pecado, longe dos prazeres do mundo, mesmo que a gente esteja nesse mundo, e que assim, Senhor, nós venhamos a ver, Senhor, a glória do Senhor primeiramente em cada coração que se rende reconhecendo que precisa do Senhor acima de tudo, Pai. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos ainda cantar uma música. Nós queremos apenas agradecer a presença de todos, lembrando que semana que vem comemoramos o aniversário da igreja. Estaremos aqui para celebrar isso. Você é o nosso convidado. Eu quero agradecer a cada um presente, mas também em especial a Eleonora, que veio com a Vitória, é isso? Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo. E que cada um de nós possa lembrar desse amor de Deus
que nos conduz para longe dessa armadilha chamada pecado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor possa nos conduzir durante essa semana, que você possa celebrar a Jesus todos os dias, que você possa abraçar o teu irmão. Enquanto cantamos, nós podemos ir nos despedindo aí, para a honra e glória do Senhor. Até semana que vem.